será que vai acontecer depois? Quem vai vencer a eleição? Como é que vai ser o Senado no futuro? Já pensou a gente acompanhar de novo uma sabatina de Jorge Messias? Claro que tudo pode acontecer, né? E nós estaremos aqui para acompanhar tudo isso. Olha, aproveitando que a gente está falando de relação ou relação ruim, fazer o ganho. Relação ruim. Lula e Alcolumbre. Claro que alguém vai dizer assim, nossa, Elisa, mas você está esquecendo do jantar, que eles foram juntos. O jantar estava bom, não sei o que serviram lá de sobremesa, Isabel Mega. E a gente ficou sabendo aqui inicialmente por meio do Gustavo Uribe do Telcuri, né, aquele jantar que foi meio que organizado por Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes para tentar ter a paz na República, entre o Poder Executivo e o Legislativo. Aliados já articulam um novo encontro entre os dois? Agora tem que ver se vai ser almoço, se vai ser café da manhã. Isabel Mega, qual que é a possibilidade disso acontecer? Tem que ver, sobretudo, se o cardápio vai ser doce para melhorar de vez essa relação, né, Elisa? Não vai azedar, né? Não vai azedar tudo. É, porque até aqui a relação foi um azedume só. Bom dia para você, bom dia para Clarissa. Messias tem tudo a ver com esse nosso papo aqui também, né? Porque a relação piorou muito entre Lula e Davi Alcolumbre, sobretudo no auge do processo de desgaste em relação à indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Gustavo Uribe e Telcuri trouxeram informação para a gente durante essa semana de um jantar do ministro Alexandre de Moraes na casa dele, em que ele chamou tanto Alcolumbre quanto o presidente Lula. Esse jantar, depois eu fui apurar, foi visto como uma abertura de caminhos, digamos assim, um quebra-gelo. Mas nesse jantar foi mais um converscote. Então eles não ficaram tratando de pautas de interesse do governo, não teriam tratado de Jorge Messias, nada disso. Teria sido realmente um momento mais de você dar uma aproximada. Teve uma fonte bem a par das informações a respeito desse encontro que falou assim, olha, foi um tamo junto, porque Alexandre de Moraes é uma figura tanto próxima de Davi Alcolumbre quanto do presidente Lula, então ele quis fazer essa intermediação. Há uma visão ali do entorno de Davi Alcolumbre que Lula está querendo se aproximar mais do Supremo Tribunal Federal e isso passa também por melhorar uma relação com o Senado Federal. Então esse é o ponto de partida, uma primeira vez que os dois se encontraram depois de meses sem se falar. E agora, como esse espaço de conversa foi reaberto, aliados de Lula e de Davi Alcolumbre já estão projetando que na próxima semana eles possam voltar a se encontrar. Eles organizam esse encontro justamente para que eles possam falar da relação entre ambos, falar das pautas que são prioridade para o governo e aí sim entrar numa coisa mais de lavação de roupa suja, caso seja necessário. Então, a priori seriam os dois, mas articuladoras do governo também podem participar dessa reunião, principalmente porque na semana que vem a gente vai ter a volta do Congresso Nacional, depois desse mês de julho de férias. Claro que não vai ser uma volta com tudo, porque estamos numa eleição, mas tem alguns pontos ainda de interesse do governo federal. A gente vai tratar sobre isso aqui ao longo do live. Então, essa pauta também pode entrar nessa conversa entre os dois presidentes. E aí, já projetando, porque as sinalizações são positivas nesse sentido, se Lula e Davi melhoram a relação, isso pode ajudar a destravar os interesses do governo na pauta do Congresso Nacional. Tem muita coisa que Davi Alcolumbre está segurando. E do outro lado, Davi Alcolumbre também pode ter algum ganho, porque tem indicações, por exemplo, para agências reguladoras que estão tudo travado. Então, querendo ou não, você tem interesses de um lado e de outro. E, ao mesmo tempo, você tem esse grande tema, que de todos talvez seja o que vai pairando as expectativas maiores em torno do Senado nesse semestre, que é a possibilidade de reindicação de Jorge Messias. E isso, para que o governo tenha mais segurança de que vai conseguir um placar favorável, caso essa decisão de reindicar Messias seja mantida, aí o governo precisa mais do que nunca de Davi Alcolumbre, para não fazer vexame outra vez. Vamos ver, hein? A história, o futuro recente, o futuro próximo dirá isso pra gente. Isabel Mega, Clarissa Oliveira, obrigada, hein? Segunda-feira tô curiosa já para saber o que vocês vão trazer de apuração desses assuntos.